Capítulo 28. Nada jamais substituirá o companheiro perdido. Velhos camaradas não se criam. Estas amizades não se refazem. Ao plantar um carvalho, é vã a esperança de poder gozar livremente de sua sombra. Antoine de Saint-Exupéry. Mateus, 36 anos, mês 11, dia 17. Como permanecia de olhos bem fechados, pressentia os sons de coches a cavalos e seus cascos compassados atingiam o pavimento de pedras. Ao tato do meu paletó, tenro, abri os olhos cuidadosamente para ver o reflexo do Tiago se aproximando de mim. Estava me admirando com as roupas rotas através das vitrines resplandecentes de uma boulangerie. Ao longe, locomotivas se moviam em um pátio de manobras de uma grande estação, os cheios dos pães das urbanidades de uma cidade e de Boston. Sim, assim cheirava Paris no outono. Poluição pré-industrial, em que Tiago antecipou-me de novo enquanto os cavalos compuscavam. Por que estamos aqui? Pensando se poderia comer um pão. Será que nos sonhos eu tinha intolerância ao glúten? Para te explicar as implicações de sua vida anterior nas conquistas do presente. Porém, antes de me congratular em orgulho desmensurado. E ainda temos muito mais do que decidir. Lhe pediu que o acompanhasse. As pessoas caminhavam prevenidas com o relógio de suas mulheres quase se arrastando morosas, em seus vestidos armados com sinos decorados de um glacê rendado. Ajustavam chapéus decorativos, segurando displicentes as sombrinhas improfícuas. O casario de lamparinas a óleo exalava outras suspeitas, nada desagradáveis. Seguiríamos para o sul, para o rio. Como você está? Tiago puxava a conversa. Não sei ao certo, muitas coisas me aconteceram em um espaço muito curto de tempo. Culpa sua. Quando esquematizamos esses fatos, deixou-se levar pela sua altivez de achar que tudo sabe. Ainda me lembro das suas certezas e convicções para o triunfo desses obstáculos. Quis dar uma de convencido. No fim eu venci. Não. Nós não vencemos, mas superamos a vinculação absoluta aos sentimentos que o controlavam. Reduzimos os medos, as dores, os sofrimentos com o controle das suas máscaras. Tem mais conhecimento de si e das doenças humanas, e tem o dever de sustentar esse estado de compaixão. Agora que tais sentimentos mórbidos, eles continuam aí. Precisa muito deles. Tiago estava consultando um bloco de anotações. Aquele que entende que tudo é caracterizado pela não substancialidade, não tratam levemente as coisas que entram na vida de um homem, mas as aceitam como e para que elas são, e então tentam fazê-las dignas de esclarecimento. Não deve pensar que esse mundo não tem significado e que está cheio de confusão, enquanto o mundo da iluminação é cheio de significado de paz. Deve antes experimentar o caminho da iluminação em todas as coisas desse mundo. Se um homem olhar o mundo com os olhos corrompidos e ofuscados pela ignorância, ele o verá cheio de erros, mas se olhar com clara sabedoria, vê-lo-á com o próprio mundo de iluminação. Não gosto dessa palavra, iluminação. E daqui com indubitável descaso. Então fique bem quieto. Fomos deslizando por entre as carruagens que teimavam em avançar pelas ruas repletas de homens em atividades forçadas de escavação. Uma trincheira feria a larga avenida e carroças deixavam longas vigas de aço que eram rebitadas com fortes marretadas. Uma estrutura subterrânea surgia em meio à lama fétida que escorria de improvisados tapumes de contenção. Uma frente rasgava o canteiro que andava para o oeste, assim como os operários reparavam a rua com os novos paralelepípedos acima do arcabouço de uma estação do metropolitano. Passamos por mais algumas ruelas antigas e desembocamos às margens do oceano. Iria uma ponte que contornava a igreja de Notre-Dame. Os seus arcobotantes nos acompanhavam quando atingimos a Praça da Rosácea. O canto dos fiéis encobria as vozes dos carroceiros em suas charretes de aluguel esperando o fim da missa matinal. Sentamo-nos silenciosos. Por fim os cristãos se calaram e os sinos dobraram em comemoração. Por todos os lados as árvores emitiam cores avermelhadas, de folhas em chuva que desenhavam verdadeiras tapeçarias mortas. Te trouxe aqui para
recordavam seu passado. Tiago estava seríssimo. Então esta é uma memória minha? Não. É só uma projeção de seu subconsciente. Além disso, ainda não tinha nascido. Com qual intenção? Esse lugar é signativo para nós, como já deve ter percebido. Aqui você alcançou a liberdade de ideias e a impassibilidade dos homens. Falou dos potenciais humanos e jamais os compreendeu. Ignorou as ideias antagônicas com a sua prepotência subjugante e devolveu aos homens os seus julgamentos irremovíveis. Duro de coração, exprimia a impressão de tudo saber e fazer. Em amargura respondi com o choro consciente dos meus erros. Mas seria tudo em vão? Ele foi enfático. Como assim? Não aguentou quando as suas forças foram negligenciadas e a sua autoridade dizimada pela apatia dos homens que o licenciavam. E os falsos juízos de quem era, de seu domínio e fama, de nada serviu quando precisou. Por sua posição, aceitava essas verdades como os traumas que me modelariam. Essas nuvens de pensamentos depressivos desvaneceram, entregando-se ao ato máximo do egoísmo, o suicídio. A queda foi intensamente cruel para mim. Saber que eu não era o que supunha me destruiu a razão. Falava de coração. E esta angústia que não digeria as fraquezas, redemoniando por pensamentos e sentimentos vis de derrota e de ódio equivocado, provocou a sua desilusão. Mas como eu deixei me destruir? O trauma da morte o transferiu para esta vida como uma doença. A doença daqueles que se fecham ao mundo, que não aceitam opiniões e fazem de tudo para se enganar em suas fantasias. Fui até a balustrada, admirando displicente o rio que corria amoroso rumo ao mar. Nem o cenário conseguia me devolver daquele sentimento de ruína. Esses sentimentos estão errados. Muito foi conquistado com a percepção dos seus erros. Só quando os acolheu é que o processo de renovação se desencadeou. Quando se recorda do seu extravasamento redigido por um diário com o inconveniente cabeçalho de impositivos da lei divina? Por que essas conquistas me causam temor? Estava sendo sincero quando não me identificava com essas presunções potencialmente arrogantes que me lembravam das minhas fraquezas. Porque elas não são conquistas aos quais possa se vangloriar os outros. São sentimentos e pensamentos difíceis de serem explicados. Isso só diz respeito a você. São emoções carregadas de amor e libertação, portanto, diferentes daquelas que não alcançaram um patamar que as legitima, traçando um caminho em que se utilize do prazer, da companhia aprazível, do interesse social, pessoal, egoístico, dos desejos expressos pelo comportamento sensual, alimento, dinheiro, libido, vaidade, mágoas, pois que ainda se encontram na fase de nascimento. E os julgamentos que nos apregou? Tiago parecia se divertir. Não existe. São os nossos próprios julgamentos que nos condenam. Hã? Precisava de mais subsídios. Eles são os reflexos mais francos de nossos auto-julgamentos, que são projetados nos outros e egressam como se fossem deles. Hã? Por outro lado, compreendemos os julgamentos conforme a nossa necessidade de sermos confrontados e experimentados. Quero dizer que nós somente nos identificamos com eles porque os aceitamos como verdade. Uma verdade imperceptível, porém intrínseca. Precisei alinhar as minhas ideias. Então, enquanto eu agir errado, eles serão apenas justificativas, tanto para me convencer quanto aos outros? Calma aí. Passe a analisar os seus pensamentos e transformará essas justificativas em perseverantes verdades. E quando extinguir os desejos dessas emoções em ascensão por um amor irretorquível, entenderá que já não são mais justificativas, e sim o caminho. Como eu poderia perceber esse caminho? É o equilíbrio dos excessos mundanos e a disciplina dos seus pensamentos. Vós sois deuses, só não sabemos isso. Muito bem. E pode me dizer quem eu era? Tentando convencê-lo de confirmar as minhas suspeitas. Mateus, se depois de todas essas coincidências ainda não confiar na sua intuição? Ele me olhou com o braço sobre as minhas costas. Te colocamos em um dos poucos lugares
com algum significado no seu novo país e que ainda faz alguma referência ao seu passado. Encaminhamos-nos para acontecimentos análogos que serviriam de ponte entre as vidas. Colocamos em tuas mãos uma fragmentada biografia que só faria sentido para você. E demonstrou a sua assimilação respondendo avidamente a esses estímulos. Ainda te demos quem era, e mesmo assim acho que tudo é tão extraordinário. Como dizem, quando é bom demais para ser verdade, em alguns casos é verdade. Se não quiser acreditar, não negue a seriedade que tais fatos têm para você e o quanto eles estão te auxiliando. Se não quiser acreditar, aceite apenas que os fatos têm muita relevância e que encontram ressonância em ti. Enfim, não negue quem você é. Os nomes não importam. Queria mais. Mas não pode me dizer nada? Por que parou de voar? Se eu esquecer todas as justificativas, acho que eu lhes poderia, que me bastou. Estava satisfeito em voar. Tiago complementou, mais uma vez. Puxou-me para seguir rumo ao campo de Marte, e então percebi que Paris ainda não estava finalizada. A Torre Eiffel não passava de 2 pernas em construção e um canteiro de obras esplêndido. Esse estado de abstração quase me custou a vida quando um ônibus a cavalo me jogou contra um valo de enlameado. Tiago se divertia. Me assegurei de que não sentaria no chão novamente.